E aí, galera do terceiro ano, sou eu de volta, professor Davidson, tá? Eu daqui, você daí, no conforto do teu lar, protegido, super protegido contra o Covid-19. Por favor, não pegue isso, certo? Vamos se proteger e vamos estudar, tá? Você em casa tem seu computador, tem celular, tem televisão, né? Smart TV, dá para assistir nossos vídeos estudando bem. Tem muito tempo, né? Sobrando aí, muito tempo. E vamos lá, vamos continuar agora a aula número 23, tá certo? O livro número 10 e o professor novamente, Davidson, ok? O que vamos trabalhar agora? Cultura e contracultura, certo? Últimas aulas a gente viu o período liberal, tá? E agora a gente vai retomar no final do período liberal, tá? Naquele período ali do final do governo do JK, aí passa por Jânio, por Jango, e durante o regime militar, e vamos, além do Brasil, trabalhar o mundo, tá? Estados Unidos, Europa, e ver isso, esse fenômeno de cultura e contracultura. Então vamos lá, iniciar. Vimos aqui logo essa imagem de cara, tá? Para você ver aqui, você já sabe que isso aqui é uma contracultura. Tá? Cultura é aquilo que está já posto na sociedade. Você nasce, você aprende aquilo ali com seus pais, com seus amigos, com sua família, né? No trabalho, na escola. Uma contracultura é uma coisa nova que vai contra aquilo que já existe de ideias. Roupas, música, alimentação, posicionamento político, tudo. Cultura, gente. Olha aqui, John Lennon, né? Modelo hippie, peace, love e music, né? Paz, amor e música. Olha a imagem, festival de Woodstock, tá? 3 dias de amor, faça amor, não faça guerra, tá? E aqui, voto para mulheres, as mulheres cobrando o sufrágio, né? O voto, querendo votar. E aqui uma figura importantíssima na história mundial, Martin Luther King, né? Americano, que lutou contra os direitos sociais dos negros nos Estados Unidos, beleza? Então vamos iniciar isso aí de cultura e contracultura. Primeira coisa, vamos definir o que é cultura, gente. Olha o que está dizendo aqui, o Edward Tylor. Tudo que foi produzido pelo ser humano, material ou imaterial, é cultura. Cultura é a soma de todo o complexo de conhecimento e toda a habilidade humana empregada na sociedade e ainda todos os comportamentos aprendidos. Tudo isso é cultura. Veja bem, se você come com garfo e faca, é cultura. Se você come com colher, é uma cultura. Se você faz bolinho com a mão e come, é cultura. Se você come no chão, é cultura. Se você dorme na rede, é cultura. Se você fala língua portuguesa, é cultura. Fala inglês, é cultura. Sotaque é cultura, vestimenta é cultura, corte do cabelo é cultura, tá? Usar roupa é cultura. Então todo comportamento é cultura, sendo material ou imaterial. Religião é cultura, tá? Educação é cultura, tudo é cultura, beleza? Só que tem uma que é tradicional, que já vem de longo tempo, longas datas, passando de famílias para famílias, de gerações para gerações, e você absorve isso. Mas tem culturas novas, culturas que rompem com padrões antigos. Isso é uma contracultura, certo? Vamos lá. Contracultura. O que eles contestavam, tá? Naquela época? Criticavam o capitalismo, criticavam a industrialização, criticavam o consumo desenfreado, tá? Aquele padrão de vida certinho, a beleza americana, vamos dizer assim. O American Way of Life, a moral tradicional, religiosa, tá? Sexo depois do casamento, namoro em casa no sofá, toda aquela coisa mais tradicional. Criticava também o racismo, que é muito forte naquele período, muito mais forte do que hoje, tá certo? Então isso aí é contra a cultura. De várias formas eles vão fazer isso aqui. É poesia, é música, é política, é guerra. Bom, vamos ver. O que eles defendiam? A paz, pacifismo, né? Um tempo de muita guerra, Guerra Fria, por exemplo.
guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Tá? Então eram várias guerras, eram as bombas atômicas no mundo nuclear. Então isso fazia com que muitos jovens começassem a pensar diferente, a querer um mundo diferente e a cobrar isso aí, certo? Queria liberação sexual, beleza? Mas liberdade para o sexo como uma coisa natural do ser humano, não é algo que tem que ser preso à idade ou ao casamento, ou algo assim, tá? Educação libertária não é uma educação que faça você ser submisso, é uma educação que faça você pensar, tá? De forma aberta, que você possa criticar os políticos, seu pai, sua mãe, apontar os erros, apontar os acertos. Não é só, é isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu entendo, tá bom? É uma forma mais libertária, de você se libertar das amarras da tradição. Movimento hippie é o primeiro desses movimentos de contracultura. Ah, quem não viu um hippie na vida, né? Sempre em grandes cidades, em praças, lá tem os hippies vendendo os cordãozinhos, os anéis, tá? De toda a sua forma diferente de ser, tá? Diferente para nós, mas roupas muito simples, né? Sem luxo nenhum, morando mesmo na rua, de qualquer forma, tá? Ou seja, rompendo os padrões do capitalismo. Você tem que ter uma casa bonita, um carro certinho, um emprego muito bom. Ou seja, é uma outra vida, uma vida alternativa. Tá bom? O que eles defendiam? O amor livre, tá? A vida em comunidade e o pacifismo. Certo? Vamos ver aqui. Quais as influências do movimento hippie? A guerra do Vietnã, tá? Os Estados Unidos, né, adentrou no território vietnamita para defender o Vietnã do Sul contra o ataque do Vietnã do Norte comunista, tá? E acabou que nunca que a guerra acabava, os Estados Unidos não conseguiam vencer de maneira alguma. Pelo contrário, o Norte invadiu o Sul, tomou a capital, Saigon, e a sociedade americana pediu para os Estados Unidos se retirarem da guerra, porque muitos soldados americanos estavam morrendo ali, e muitos vietnamitas também estavam morrendo. Tá? E o movimento hippie estava nesse contexto aí de guerra do Vietnã, né, de mundo nuclear, pedindo paz, pedindo faça amor, não faça guerra. Beleza? Guerra Fria, contexto de Guerra Fria, começa em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, vai terminar lá no final do século XX, tá? E a era nuclear. Bora lá. Olha aqui as imagens, né, dos hippies, imagens muito tradicionais. Tá? Esses desenhos aqui, esse desenho aqui, ó, tá? Flores, é paz, é música, é amor, tá bom? Rompe os padrões de roupas, de música, de comportamento, certo? Então tá aqui, ó, este festival foi um grande festival hippie, festival de Woodstock, tá? É um emblema de contracultura. Quem participou ali? Artistas famosíssimos. Jimi Hendrix, um dos feras na guitarra aí do mundo. Santana, Joe Cocker, Janis Joplin e outros, vários outros artistas. Por 3 dias cantaram intensamente para uma multidão de pessoas. A gente vai ver a foto ali para vocês verem. 3 dias de paz e música. Pedindo a paz, pedindo o fim das guerras, pedindo o amor. Olha a imagem, olha a multidão de pessoas aqui. Ó. É muita gente, tá? Com 3 dias ficaram aí acampados, tá? Vários acampamentos ali ao redor, ó, olha só acampamento, e trailers, e vans, tá? Essas pessoas aí promulgando a liberdade, divulgando a liberdade sexual, a liberdade política, tá bom? Movimento negro nos Estados Unidos, o que eles queriam? Igualdade civil, igualdade das leis, né? Que as leis fossem iguais para todos, brancos e negros, ok? Contra a discriminação, é isso que o movimento negro cobrava lá nos Estados Unidos. E este cara aqui, ele foi importantíssimo para isso. Quem não ouviu falar em Martin Luther King, tá? Este negro evangélico, mas que falava para todos os negros naquele período. E o discurso dele começa assim:
I have a dream. Eu tenho um sonho. Tá? Vou botar o discurso ali, você dá um pause e depois você vai dar uma lida. O que eles cobravam? O que ele cobrava e os seus participantes cobravam? Buscar a igualdade racial dos Estados Unidos. Porque depois da Guerra da Secessão, né, entre Norte, Estados Unidos, e Sul dos Estados Unidos, o preconceito racial se tornou gravíssimo lá, né? Surgimento de organizações racistas como a Ku Klux Klan, né, de perseguição, de assassinato de negros, de expulsão de negros, tá? E isso perdurou por muito tempo. Aqui no século XX está ocorrendo isso, né? A mesma organização funcionando de forma clandestina e o racismo de forma clara, de forma aberta. Então eles cobravam muito isso aí. Resultado, o que eles conseguiram? Aprovação dos direitos civis, proibindo a segregação social em lugares públicos, prática legal nos Estados Unidos. Tá? Depois que ele consegue isso, ele vai ser o quê? Assassinado. Aqui, uma parte do discurso de Martin Luther King, de 28 de agosto de 1963. Depois você dá um pause no vídeo, lê um pouquinho. Ele começa, ó. Eu tenho um sonho. I have a dream. Beleza? Terceiro, o movimento feminista. Tá? O que elas cobraram, o que elas queriam. As guerras mundiais e o feminismo. Essa relação, ela está dizendo aqui, eu posso fazer isso aí, eu posso lutar, eu posso participar da guerra. Mas eu também posso votar. Eu também tenho direito político, eu tenho que ter direito político, eu tenho opinião própria. É isso que as mulheres queriam. As reivindicações, igualdade de gênero e outras. Tá? Pede igualdade nos trabalhos, em casa, tá? No lazer, sem aquela submissão para o seu marido. Tá? Liberdade sexual, contracepção livre. Ou seja, impedir a concepção, tá? Legalização do aborto. Isso é um discurso que até hoje aí é muito forte, né? Para as pessoas mais religiosas, condenando o aborto de todos os tipos, né? Os cientistas liberando de algumas formas, como por exemplo o estupro. Tá? Quem quer ter um filho de um estuprador? Aí vai dizer assim, não, mas ele não tem culpa de nada, né? Mas é você que está carregando aquele trauma na barriga por muito tempo, certo? Aqui, ó, liberdade feminina, liberdade sexual. Isso aqui em Woodstock, no festival de Woodstock, aconteceu muito esse tipo de coisa. Olha só, a galera transportando a mulher aqui, ó, de roupas curtas, muitas delas sem sutiã, uma liberdade sexual, uma liberdade de cultura, liberdade política. Tá bom? Vamos lá. O que mais? Nesse contexto, nesse mundo de cultura e contra-cultura. O movimento de maio de 68 na França. Isso vai influenciar aqui no Brasil. Tá? Estudantes criticam o sistema educacional e político francês. Um sistema educacional rígido demais, tradicional demais, em que o aluno não podia opinar, em que o aluno não podia nem falar. O dono da sala era o professor, ele falava, ele entrava, falava, saía. Aquilo que ele dizia era a verdade e acabou. Operários e estudantes se uniram para protestar nas ruas de Paris. Um grande movimento. Isso vai ganhar o mundo. No Brasil, em 68, também vai chegar os movimentos. Vai ser bem no ano do AI-5, né? O ato mais duro do regime civil-militar no Brasil, quando inicia de fato uma ditadura no Brasil com o AI-5. Também vamos ter aqui um movimento Primavera de Praga na Tchecoslováquia, que cobrava um socialismo mais humano, mais humanista, tá? Mais libertário, mas a União Soviética não permitia isso. Ou seja, a repressão não existia somente do lado capitalista, do lado ocidental. Do lado socialista, comunista, também fazia esse mesmo tipo de repressão. E a Tchecoslováquia estava lutando contra o quê? A dominação soviética. Não podia fazer nada se não consultasse a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O centro era a Rússia. Tinha que consultar o centro. Não podia fazer nada. E os estudantes começaram a cobrar isso aí. E, logicamente, vai ter uma repressão muito forte.
Isso vai ser chamado de Primavera de Praga, esse movimento todo. O que mais? Bom, no Brasil, como é que vai ser essa questão da cultura e contracultura, né? Aqui na década de 60 e 70, trevas e luzes, contexto interno, 1964, início da ditadura militar, 28 de março, morte do estudante Edson Luiz, 26/6, passeata dos 100 mil pessoas, 3 de setembro, discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Assembleia Legislativa, criticando o presidente Costa e Silva, tá? 12/10, prisões de estudantes do Congresso da Uni e Biúna, 13/12, importantíssimo, decretado o ato institucional número 5, AI-5, que o pessoal está cobrando aí. O AI-5 ele era extremo, ele dava todos os poderes para o presidente, podia fazer o que quiser, tá certo? O movimento de contracultura ganha força no Brasil como uma forma de reação e repressão ao endurecimento do regime militar. Então aí vai aparecer o quê? A contracultura, a música de protesto, os filmes de crítica social, contra, né, a opressão, contra os desmandos, contra o abandono da população por parte dos governantes, certo? Formas de contracultura. Cinema novo. Qual o objetivo do cinema novo? Tentar revolucionar o sistema brasileiro, estética e conteúdo. Qual era a frase? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e pronta para fazer um filme, sem as grandes estruturas de Hollywood, certo? Cineastas mais famosos, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Rui Guerra. Que característica tinha o cinema novo? Anti-imperialista, anti-americano, anti-Estados Unidos, anticapitalista, denúncia do subdesenvolvimento e da miséria do país, defesa da justiça social e do nacionalismo brasileiro. Tá? É bem características mais comunistas, tá, do que capitalistas. Filmes desse cinema novo: Terra em Transe, de 1967, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 64, bom esse filme de assistir, de Glauber Rocha, e Vidas Secas, tá? De 63, de Pereira dos Santos, certo? Vamos ver aqui algumas imagens desses filmes: Terra em Transe, Deus e o Diabo da Terra do Sol, Vidas Secas. Bom, Vidas Secas é sobre o sertão brasileiro, a vida na seca, beleza? Bora lá, música. Como é que foi essa expressão de contracultura na música aqui no Brasil? A bossa nova, apesar de não ter, né, um caráter político, a gente chama de apolitizada e alienada, mas ela trouxe pelo menos um estilo novo de música, uma batida diferente, tá? Surgiu ali no contexto do JK para cantar a euforia, o otimismo do período JK, tá bom? Aqui cantores Tom Jobim e Vinícius de Moraes são os destaques. Jovem Guarda também era apolitizada e alienada, mas quebrou alguns tabus. Tabus de comportamento social dos jovens, de beijo, tá? De namoro. Olha aí, movimento profundamente influenciado pelo rock e pelo pop internacional. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e vários outros cantores dessa época. Cantavam o quê? A alegria do jovem, a curtição, né? Namoro, as transas, os carros, corrida de carro, aquela coisa toda, tá? Tropicalismo, movimento musical que propunha a fusão de música de raiz com estilos estrangeiros, tá? Temas não se restringiam à política, ou seja, vários temas, não estava só batendo na política direto. Cantores: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Mutantes, tinha Rita Lee, né? Maestro Rogério Duprat, tá? Então muitas músicas foram lançadas nesse período aí, desse estilo musical, que era uma mistura, tá, com a música raiz, mas com estilos estrangeiros, psicodélicos, né? Psicodelia, uma música diferente, como eles faziam naquela época. Tá? Música de protesto, aqui sim. Tanto o tropicalismo é contra a cultura, tá? Que é uma coisa diferente, um estilo musical diferente, e crítico também. E a música de protesto
também era contra a cultura. Era contra a cultura tradicional. Era contra o regime militar também. Tá bom? Cantados principalmente nos festivais. E tinha grande engajamento político. Né? O hino dessa música de protesto está aqui, ó. Para não dizer que não falei das flores. Se você nunca ouviu essa música, você não está morando no Brasil. Entra no YouTube, vai na plataforma de música e digite lá. Para não dizer que não falei das flores. E acompanhe a letra. E lê um pouquinho sobre ela para você saber o que ela está dizendo. Ela está criticando, tá, a opressão, a repressão do governo militar. Tá? Aqui uma faixa, né? Uma pintura na parede, no muro, abaixo a ditadura, fora a ditadura, e aqui o Geraldo Vandré, que é o autor dessa música aqui, para não dizer que eu não falei das flores. Bom? Mas Chico Buarque também fez muitas músicas, Caetano Veloso também, que fez parte do tropicalismo, mas também faz parte da música de protesto, vários outros cantores aí, Zé Geraldo, enfim, certo? Bom, e aí, professor, o que a gente vai fazer agora? Ou de sempre, né? Estudar, pessoal. Por favor, vai no plural, faça a tarefa mínima, complementar, leia o livro-texto, vai no caderno de exercício, responda lá por conta própria, não é obrigação, é uma coisa tua para você aprender. O Enem foi adiado, você está com mais tempo aí para estudar, então estude, beleza? Depois a gente volta com a próxima aula. Valeu!